Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem e todos acompanhando aqui o conteúdo do canal, que essa primeira proposta do canal é trazer a história narrada na Bíblia, no Antigo Testamento, sob a perspectiva da promessa de Deus, de constituir um povo, né, através da descendência de Abraão, levantar um povo que através desse povo, através da história desse povo, então Deus estaria contando a sua própria história. Então Deus faz uma promessa a Abraão e essa promessa ela vem sendo cumprida ao longo da Bíblia. Então, conforme a Israel avança, conforme o povo cresce, vai se tornando uma nação, então Deus promete uma terra, Deus promete legislações e tudo aquilo que uma nação necessita para ser considerada nação. E a ideia de Deus, primeira ideia, era que esse povo fosse completamente temente à voz dele e que eles se colocassem diante de Deus em submissão, para que Deus pudesse se demonstrar poderoso. Tudo aquilo que Deus pode fazer por alguém que Deus ama, por um povo que ele ama, por um povo a quem ele quer bem. Mas ao longo da história nós percebemos que não é bem assim que acontece, porque a partir do momento em que o povo toma posse dessa promessa de uma terra prometida, então logo eles se desviam de Deus, eles se afastam de Deus e eles não querem mais servir a Deus. E a adoração a outros deuses é algo presente, muito presente na vida deles. Então, ali na Terra Prometida, então eles começam a se desviar verdadeiramente da presença do Senhor, e esse desvio ele é tão irremediável que Deus então decide dividir a nação em dois reinos, Reino do Norte, Reino do Sul, para assim preservar a aliança que ele havia feito com Davi, seu servo, de que não faltaria descendente para ocupar ali o trono de Israel, para que pudesse então, através da linhagem de Davi, surgir então o Messias, que é Jesus Cristo. Então, ali nesse processo todo, desde a saída do Egito até a conquista da Terra Prometida, o povo se mostra muito rebelde, o povo se mostra muito difícil de se submeter. Tem uma expressão na Bíblia que se chama dura cerviz, que não se dobra, que não se abaixa, né? Então não se submete de forma alguma à vontade de Deus, e muitos preferem a morte do que ter que servir a Deus, do que ter que obedecer. E então é isso que acontece com eles, eles acabam morrendo mesmo. Então ali, quando eles estão na Terra Prometida, já o povo se desvia novamente, e então cai o reino de Israel, reino do norte, eles caem, então ali sob o domínio sírio, e então fica somente o reino do sul, né, Judá. Então esse reino perdura ali por mais ou menos uns 100 anos ainda. Depois da queda de Israel, Judá ainda sobrevive mais uns 100 anos, mas chega um momento também que não adianta, eles não querem se voltar para Deus, eles não querem se submeter à vontade de Deus. Então é por isso que Deus envia então o reino da Babilônia, que foi predito por Isaías lá 100 anos antes, né? Então Isaías prevê que o povo de Judá seria levado cativo até a Babilônia. E um fato curioso no que diz respeito à história de Judá, e ali até mesmo na questão da queda de Judá pelo povo babilônio, né? Nabucodonosor ele invade Jerusalém e leva cativo alguns dos líderes de Israel, de Judá, diferente do que acontecia no reino de Israel, em que Deus termina ali, né? Então a adoração ela se corrompe verdadeiramente. A terra, o povo de Israel é disperso por toda a terra. No reinado de Judá existia uma peculiaridade, porque ali estava a descendência de Davi.
Então, Deus ainda tinha uma promessa a cumprir na vida do reino de Judá, ali através da descendência de Davi, do reinado de Judá. Então, quando o povo de Israel ele é levado cativo, eles não se contaminam, ou seja, eles não são misturados com outros povos. Então, ali é preservada uma linhagem pura. A linhagem de Davi, ela é preservada no cativeiro babilônico. Eles são preservados como os reis de Israel, os reis de Judá. Então, eles são considerados ali, né, povo ainda escolhido, uma elite real. Até na Babilônia eles são tratados como elite. Então, eles não se perdem e não, eles também, durante os 70 anos que se passa na Babilônia, eles não perdem a identidade de quem eles são. Através da linhagem de Davi, haveria de se concretizar a promessa de Deus, de um Messias prometido, de que estaria trazendo a liberdade e a libertação para todo o povo. Como eu havia dito, a queda de Jerusalém, ela tem o seu início, então, 100 anos antes da verdadeira efetivação da conquista de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ali em Jerusalém. Então, logo depois daquele livramento maravilhoso no reinado de Ezequias, quando Deus dá o livramento a Ezequias e a Jerusalém do povo assírio, mas acontece que depois desse milagre, né, desse livramento milagroso, então Ezequias ele recebe uma comitiva da Babilônia, e então ele apresenta tudo que ele tinha: reinado, palácio, tesouros. Ele apresenta todas as conquistas, né, os despojos das conquistas ao longo dos anos. Aí ele fala da história. E então, assim que essa comitiva vai embora, Isaías chega para ele e pergunta o que aconteceu, quem era aquele povo, né? E aí então Ezequias fala que aquele ali, que eles eram os enviados da Babilônia, de uma terra muito, muito distante. E verdadeiramente a Babilônia ficava muito, muito longe. E assim, depois desses acontecimentos, as profecias de Isaías, elas mudam de perspectiva. Então, a partir daqui, Isaías já não fala mais da exortação, né, contra o pecado de um povo que se afastou de Deus. Agora, Isaías tem o seu olhar voltado para a vinda de Cristo, para a vinda de Jesus. Então, ele para de viver aquele tempo ali, e então ele começa a prever acontecimentos e detalhes impressionantes de como seria, de como haveria de ser a vinda de Cristo. Então, de como haveria de ser o Messias prometido por Deus. Assim, com a morte de Ezequias, Manassés, seu filho, assume o trono, e o reinado de Judá ele volta àquela gangorra espiritual, rei bom, rei ruim, mas algo acontece nesse meio tempo, que são os sacerdotes, a atuação dos sacerdotes, porque os sacerdotes eles estavam irremediavelmente corrompidos. Então, quando Josias ele assume o trono e ele tenta restaurar ali a adoração a Deus, os sacerdotes já não querem saber de restauração da aliança com o Senhor. Então eles se acostumaram a viver naquela vida de pecado, mas ele não consegue transmitir essa renovação espiritual para o povo, porque ele dependia da atuação dos sacerdotes. Mas a elite política ali, a quem Josias tinha acesso direto, eles conseguem viver uma restauração. Então eles vivem ali um momento de voltar, de retorno àquela adoração primeira, aquela adoração principal. Já então, ali os príncipes, né, o pessoal da corte, então eles conseguem experimentar ali até certo ponto uma renovação espiritual. Mas acontece que ao morrer, então Josias ele não consegue que essa renovação se perpetuasse.
E acontece então que nesse meio tempo, Nabucodonosor invade ali Jerusalém, e no reinado de Zedequias, Nabucodonosor, então assim, encerra as atividades de Jerusalém como uma cidade independente. Ele leva cativo os melhores e mais capazes cidadãos de Jerusalém, então eles vão para a Babilônia, e eles então dão início ao período da história conhecido como o exílio babilônico. E como era a vida dos exilados na Babilônia? No geral, a vida era muito boa, não era ruim não. Eles viviam bem, eles tinham trabalhos, eles recebiam salários, eles tinham direito à propriedade. Então, eles viviam em colônias judaicas, então eles conseguiram preservar ali um pouco da cultura, da adoração a Deus ali. Então eles aprenderam que Deus também era Deus fora dos limites de Israel, e então Deus levanta inclusive até um profeta, que é Ezequiel, ali para os babilônicos. Então a vida ali ela transcorre numa certa naturalidade. Então eles conseguem, ali eles descobrem que é possível sim se manter fiel a Deus mesmo longe de Jerusalém. Então eles começam ali é criado uma nova forma de vida. Então os judeus, eles já não mais se identificam como um povo, mas eles se identificam como religiosos, como temente a Deus. Então o judaísmo ele deixa de ser uma nacionalidade agora e passa a ser uma religião, né? Um ajuntamento de pessoas que se identificam através da adoração ao único Deus. Então essa transformação ela foi muito importante no processo de maturação da religião, da religiosidade, da espiritualidade do povo. Então eles conseguiram entender que Deus era Deus em toda a terra. Não era o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, mas agora era o Deus de toda a terra. E o cativeiro babilônico, ele consolidou um movimento que já existia e que mais tarde ele ficou conhecido como a diáspora, que é o movimento de migração de judeus saindo de Jerusalém e indo para todas as partes do mundo e viver ali, e passam a viver ali, viver a religião, as tradições, mas já fora dos limites territoriais de Israel. Então, esse processo, então, faz com que eles descubram uma nova forma de adoração, uma nova forma de viver a vontade de Deus, de viver debaixo da lei, mesmo estando fora dos limites de Jerusalém. Então, eles conseguem, por todas as partes do mundo, eles são espalhados assim por todas as partes do mundo, sem com isso perder a sua essência, perder a sua cultura, perder o seu cotidiano, a sua adoração. Eles descobriram que a fidelidade a Deus não dependia de um espaço geográfico e que eles poderiam manter uma vida de adoração fora dos limites de Israel. Mas ainda assim, Jerusalém ela continuou, como continua até hoje para alguns judeus, sendo o centro da adoração. O templo ele ainda continua sendo muito importante nesse tempo. Então, todo ano os judeus então continuavam se reunindo em Jerusalém para a festa dos Pentecostes, ali para adoração e sacrifício no templo. Tanto que quando vem a descida do Espírito Santo acontece nessa festa dos Pentecostes. Então ali estavam reunidos pessoas da dispersão, né, as pessoas da diáspora, os povos da dispersão, em que eram pessoas de várias nacionalidades, de várias línguas, de vários costumes, mas que mantinham ainda a adoração a Jeová, mantinham os costumes judaicos da religião. E assim foi foi no cativeiro babilônico que esse movimento ele foi tomando forma, ele foi tomando corpo, verdade?
E foi a diáspora, esse movimento todo, que despertou a necessidade da construção de sinagogas para a realização dos encontros religiosos, do estudo da lei de Moisés, as celebrações de adoração a Deus fora do templo. Então, a diáspora, ela preparou o caminho para Jesus, porque se a gente for lembrar lá, Jesus, ele prega nas sinagogas. O que eram as sinagogas, senão esses lugares com essas construções, esses templos, né, diferenciados, que não tinha a estrutura do Templo de Jerusalém, mas era um lugar em que os jovens eles aprendiam a ler, eles aprendiam a lei de Moisés, eles aprendiam ali os costumes da adoração, as leis que regiam o costume do povo. Então eram nessas sinagogas que se ensinavam a palavra de Deus. E quando a gente lembra lá de Jesus, ele pregava nessas sinagogas. As sinagogas, então, era o palco da pregação de Jesus em muitas situações. Então, Jesus, ele pregava tanto nos lugares abertos, nos campos, nos desertos, na praia, mas também ele usava muito as sinagogas, esses encontros dos judeus para pregar e propagar a vontade de Deus e então a instauração do reino de Deus, né? O início do reino de Deus na terra. Não foi por acaso que o povo de Israel e de Jerusalém foi levado cativo para a Babilônia e também não foi por falta de aviso. O tempo da monarquia foi o tempo em que houve a maior atuação dos profetas. E os profetas eram aquelas pessoas levantadas por Deus para indicar o pecado do povo, indicar o pecado de uma liderança religiosa e levar o povo ao arrependimento, conclamar o povo ao arrependimento. No entanto, Jerusalém não era uma cidade receptiva à atuação desses profetas. A rejeição aos profetas de Jerusalém, o desdém e até mesmo a perseguição a esses profetas ali pelos líderes religiosos de Jerusalém foi tão intensa ao longo de toda a história que Jesus olha para Jerusalém em determinado momento e fala assim: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas. E Jerusalém nunca foi uma cidade determinada a se corrigir e a voltar a fazer a vontade de Deus para que fosse liberta do seu pecado, para que fosse restaurada. E assim acontece que vem ali o cativeiro por conta de um castigo mesmo, porque Deus está castigando Jerusalém. E são muitas as passagens bíblicas que falam das causas do exílio. O capítulo 2 do livro de Jeremias, ele fala dessa deteriorização do relacionamento entre Deus e o seu povo. Em um primeiro momento aqui, Deus então pergunta ao povo o que foi que ele, Deus, havia feito de errado para que o povo se recusasse a andar com ele, para que o povo se recusasse a estar com Deus. Deus chama o povo para ter uma conversa sincera. O que eu fiz de errado? Por quê? O que aconteceu no meio do caminho que desagradou vocês e que vocês agora não querem me servir? Né? Depois, Deus pede para o povo se comparar com os povos das outras nações que adoram outros deuses. E se ali havia alguma dessas nações que tivesse deixado o seu Deus para adorar outros deuses. No entanto, Jerusalém, que tinha ali o Deus Todo-Poderoso ao lado deles, persistia em se corromper, em se afastar, em ir adorar outros deuses, né? E Deus ainda fala que essa troca, ela nem chegou a ser proveitosa para eles. Então, por quê? Porque eles preferiam adorar outros deuses, se os outros deuses não davam nada de bom para eles, não conseguia satisfazer as necessidades e a pobreza só ia aumentando, a dificuldade só foi aumentando e eles não conseguiam se manter fiéis à vontade de Deus, né? E a malícia dos seus próprios corações acabaria por ser o seu maior algoz.
Ainda que fosse Deus o Senhor, quem quebrava o seu jugo, né? E que livrava eles da dor, livrava da maldade, ainda assim o povo dizia: não quero servir-te, né? Ali o texto ele é muito duro quando a gente olha capítulo 2 de Jeremias. Então, a gente olha a Deus, um Deus com coração verdadeiramente partido, por conta de ter que castigar porque ele prometeu, né? E de ter que olhar para aquele povo que verdadeiramente não queria andar com ele, mas Deus ainda assim os amava. Né? Deus ainda assim queria estar com ele. E Deus não é desses que desiste tão fácil assim daquilo que ele prometeu, porque Deus havia prometido, né? E ele haveria de cumprir a sua promessa, e seria através da descendência de Davi. Por isso Deus faz uma promessa através do profeta Jeremias, que após o período de 70 anos na Babilônia, os cativos eles voltariam para Jerusalém, né? E eles reconstruiriam a cidade e eles restaurariam a adoração a Deus, e assim, mediante o pecado, mediante a falta de arrependimento, o orgulho e a maldade do povo, então Deus cumpre com a promessa que ele havia feito. Então ele leva o povo para a Babilônia, leva ali, na verdade, quem ele leva para a Babilônia são os líderes, né? Aquelas pessoas mais capazes, mais competentes, né? Então quem fica em Jerusalém é um povo pobre, é um povo que não é muito instruído, né? Então ali ficam aquela parcela do povo em que eles não conseguem se desvencilhar do jugo da Babilônia, mas eles também não conseguem se submeter a Deus e voltar-se para Deus em arrependimento, para que eles pudessem ser salvos. Então eles ficam ali aqueles 70 anos e a cidade continua destruída, a cidade continua desolada, a cidade, eles continuam ali passando muita fome, passando muita necessidade, e eles não são capazes de se voltar para Deus. Ali não estavam também só pessoas que não eram, né, só pessoas do povo simples, mas ali também haviam sacerdotes, haviam líderes religiosos, mas que não queriam, não tinham vontade, nem um pouco, de se arrepender do seu próprio pecado e de se voltar para Deus. Já o povo que foi para a Babilônia é um povo do coração mais contristado. Ali a gente vê muito mais o povo na Babilônia buscando a Deus, orando a Deus. A gente percebe a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali tem a história, muitas pessoas ali que ainda buscam a Deus, né? Logo ali no início da volta, né? Já perto de voltar, a gente percebe que tem Esdras, né, Neemias, que também estão ali há muitos anos, mas eles não deixaram de buscar a Deus, eles não deixaram de se interessar pela vontade de Deus. Então eles oram, eles colocam Deus em primeiro lugar, o que não acontece, não tem nenhuma menção de alguém que tenha buscado a Deus ali em Jerusalém, dentre aquele povo que ficou, né? Então a gente começa a perceber que aquelas pessoas que foram levadas para Jerusalém, elas foram escolhidas a dedo por Deus, porque elas tinham um coração mais voltado a servir, mais voltado a obedecer a Deus. Então Deus leva eles para lá, e assim eles conseguem falar ao coração desse povo e se demonstrar poderoso além dos limites de Israel, como já havia dito, né? E é isso aí, meu povo. Esse vídeo se encerra por aqui, né? E eu espero que tenha gostado. Qualquer coisa, manda um comentário, pode conversar mesmo, manda ali sua pergunta, seu questionamento, alguma coisa que não tenha ficado claro, né? Mas
Ali o próximo vídeo, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a volta do exílio e que Deus, né, aquilo que Deus fez ali nessa volta e como que foi esse pessoal voltando, né? E ali a gente vai também falar um pouquinho a respeito de como a Babilônia alterou a teologia deles, alterou a forma que eles viam Deus e quais foram as consequências disso e como foi essa reestruturação da cidade de Jerusalém, porque Jesus estava por vir e Jerusalém precisava estar reconstruída. O templo precisava estar reconstruído, porque Jesus haveria de pregar ali naquele lugar. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo, né? Se você já se inscreveu no canal, beleza, aciona o sininho para receber os vídeos. Se você ainda não se inscreveu, sabe o que fazer. Coloque ali, se inscreva, dá o seu joinha, comente, compartilhe e vamos juntos crescer na palavra de Deus e fazer com que esse conteúdo ele possa rodar o máximo de pessoas possíveis e que mais e mais pessoas possam estar se interessando pelo estudo sistemático da palavra de Deus e compreendendo aquilo que Deus quer falar aos corações. Até o próximo vídeo.